Cigarro tradicional, ou vapes, os eletrônicos, detonam as estruturas dos pulmões e também comprometem outras partes do nosso corpo. Mas apesar desse impacto, parar de fumar vale a pena porque o pulmão tem uma boa capacidade de recuperação de algumas funções após abandonar o cigarro. E eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Qualquer tipo de cigarro traz sérios prejuízos para a saúde como um todo, não apenas para os pulmões. Apesar dessas graves consequências, o que acontece com os pulmões após você parar de fumar já é motivo suficiente para você enfrentar essa luta. Você deveria largar o vício porque o pulmão ele consegue recuperar capacidades agredidas pelo cigarro. Mesmo fumantes de longa data, existe uma vantagem. Parar de fumar encerra o ciclo de degradação do pulmão e evita o surgimento de mais lesões que afetam a função respiratória. Sem o cigarro, o pulmão ele deixa de absorver aquelas substâncias que adoecem, por exemplo, tanto o pulmão quanto o sistema cardiovascular, diminuindo o risco de câncer e também desacelera o envelhecimento. E esses são só alguns dos benefícios. Eu tenho um vídeo aqui falando só disso. Vou deixar aqui em cima o card para você dar uma olhada. Entre as várias estruturas que compõem os pulmões, um dos principais é o seu revestimento celular, chamado de epitélio respiratório, responsável por proteger os pulmões contra substâncias tóxicas e também contra os poluentes, alérgenos e, além disso, micro-organismos, como vírus e bactérias. Os pulmões eles possuem um grupo de células ciliadas, como essas células aqui do lado, que ajudam na limpeza de dentro dos pulmões. Essas células têm cílios que, com os movimentos de batimento, jogam todas as secreções de dentro do pulmão para fora. E o cigarro diminui bastante a nossa capacidade de expulsar essas substâncias e também as bactérias e vírus inaladas. O cigarro ele causa o que nós chamamos de uma substituição de tecido epitelial por outro, chamada de metaplasia. Ou seja, um tecido mais resistente capaz de suportar as agressões diárias que o cigarro oferece aos pulmões. Essas agressões, elas vêm de duas formas principais. O cigarro ele leva as células por meio da temperatura muito alta, que a gente acaba tragando a fumaça, e segundo, através do acúmulo de substâncias tóxicas. O cigarro destrói as células ciliares e, como resultado, diminuímos muito a nossa capacidade de eliminar substâncias que inalamos e começa a acumular então secreções com mais facilidade. Os tabagistas, eles têm uma grande dificuldade para expectorar essas secreções devido a essa destruição das células ciliares, que fazem essa função. Sem elas, quem fuma precisa fazer uma força principalmente tossindo, para botar para fora todas as secreções que estão ali em forma de catarro. Quando paramos de fumar, esse processo de agressão para e esse epitélio consegue aos poucos voltar a ter a função semelhante ao de antes. Jamais volta ao que era, mas melhora bastante se comparado com quem continua fumando, onde existe aí uma perda de função pulmonar. Mais ou menos demora uns 5 anos para os pulmões conseguirem chegar à sua melhor forma física depois do cigarro. Claro que essa recuperação depende do quanto você fumou e por quanto tempo você fumou, o que nós chamamos de carga tabágica. Quanto maior essa carga, maior a lesão causada nos pulmões. É importante lembrar que existem lesões sim que são irreparáveis, chamadas de enfisema pulmonar. Parar de fumar também ajuda no enfisema, porque ele para de avançar. E então, você já sabia o que acontece com os pulmões depois que você para de fumar? Deixa aqui nos comentários se você sabia de tudo isso e como foi para você esse processo de parar de fumar. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.